Gênesis. Bereshit. Capítulo 35. Depois o Criador disse a Yacovi: Vá, suba a Betal e mora ali, e faça ali um altar a mim, seu verdadeiro Criador, que lhe apareceu quando você estava fugindo de Achu, seu irmão. Então Yacovi disse aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos ídolos estrangeiros que há entre vocês, purifiquem-se e troquem as suas roupas, e vamos, subamos a Betal. Ali farei um altar ao verdadeiro Criador, que me respondeu no dia da minha aflição e tem estado comigo em todo lugar por onde tenho andado. Assim, deram a Yacovi todos os ídolos estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Yacovi os enterrou debaixo da árvore grande que havia perto de Siquém. Quando seguiram viagem, o terror do Criador veio sobre as cidades ao seu redor, de modo que não perseguiram os filhos de Yacovi. Por fim, Yacovi chegou à luz, isto é, Betal, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Ali ele construiu um altar e chamou o lugar de Al-Betal, porque ali o verdadeiro Criador se revelou a ele quando ele fugiu de seu irmão. Mais tarde Débora, ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao sopé de Betal, debaixo de um carvalho. Por isso ele deu à árvore o nome de Alon-Bacute. O Criador apareceu mais uma vez a Yacovi enquanto ele voltava de Padã Arã e o abençoou. O Criador lhe disse: Seu nome é Yacovi. Mas você não será mais chamado Yacovi, Israel será o seu nome. E começou a chamá-lo de Israel. O Criador lhe disse ainda mais: Eu sou o Criador Todo-Poderoso. Tenha filhos e torne-se muitos. De você virão nações e uma congregação de nações, e reis descenderão de você. Quanto à terra que dei a Abraão e a Iausa, eu a darei a você, e à sua descendência darei essa terra. Então o Criador o deixou, subindo do lugar onde havia falado com ele. Assim, Yacovi ergueu uma coluna no lugar onde havia falado com ele, uma coluna de pedra, e derramou uma oferta de bebida sobre ela e derramou óleo sobre ela. E Yacovi continuou a chamar de Betal o lugar onde o Criador havia falado com ele. Partiram então de Betal. Eles ainda estavam a certa distância de Efrate, quando Rachal começou a dar à luz, e seu parto foi muito difícil. Mas, enquanto ela lutava para ter a criança, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá também este filho. Nos últimos momentos de sua vida, pois estava morrendo, ela lhe deu o nome de Benoni, mas o pai o chamou de Beniamim. Assim, Rachal morreu e foi enterrada no caminho de Efrate, isto é, Belém. E Yacovi ergueu uma coluna sobre a sepultura dela. Essa é a coluna da sepultura de Rachal até o dia de hoje. Após isso, Israel partiu e armou a sua tenda depois da torre de Éder. Certa vez, enquanto Israel morava naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Yacovi eram 12. Os filhos de Leia foram Ruben, o primogênito de Yacovi, depois Chama, Levi, Ialda, Issacar e Zebulão. Os filhos de Rachal foram Yusfi e Beniamim. Os filhos de Bila, serva de Rachal, foram Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram Gade e Asser. Esses são os filhos de Yacovi, que nasceram em Padã Arã. Por fim, Yacovi chegou aonde estava Iausa, seu pai, em Manre, em Kiriat-Arba, isto é, Hebron, onde Abraão e também Iausa tinham morado como estrangeiros. Iausa viveu 180 anos. Então Iausa deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo, depois de uma vida longa e satisfatória. E seus filhos, Achu e Yacovi, o enterraram. Gênesis. Bereshit. Capítulo 36. Esta é a história de Achu, isto é, Edom. Achu tomou esposas dentre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Hitita; Olibama, filha de Anai, neta de Zibeão, o Eveu; e Basimate, filha de Shimaal e irmã de Nebaiote. Ada deu a Achu um filho chamado Elifaz; Basimate deu à luz Reuel; e Olibama deu à luz Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Achu, que nasceram na terra de Canaã. Achu depois foi para outra terra, longe de Yacovi, seu irmão, levando suas esposas, seus filhos, suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seu rebanho, todos os seus outros animais e toda a riqueza que tinha acumulado na terra de Canaã. Pois os bens deles tinham se tornado tantos que eles não podiam mais morar juntos, e a terra em que estavam morando não era suficiente para eles, por causa dos seus rebanhos. De modo que Achu passou a morar na região montanhosa de Seir. Achu é Edom. Esta é a história de Achu, pai de Edom, na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Achu: Elifaz, filho de Ada,
esposa de Achu, Reuel, filho de Basimate, esposa de Achu. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gatã e Kenais. Timna se tornou concubina de Elifaz, filho de Achu. Ela deu a Elifaz um filho chamado Amaleque. Esses são os filhos de Ada, esposa de Achu. Estes são os filhos de Reui, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses foram os filhos de Basimate, esposa de Achu. Estes foram os filhos que Olibama, esposa de Achu, filha de Aná e neta de Zibeão, deu a Achu: Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes de tribo dentre os descendentes de Achu. Os filhos de Elifaz, primogênito de Achu: chefe Temã, chefe Omar, chefe Zefo, chefe Kenais, chefe Corá, chefe Gatã e chefe Amaleque. Esses são os chefes descendentes de Elifaz, na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Achu: chefe Naate, chefe Zerá, chefe Samá e chefe Mizá. Esses são os chefes descendentes de Reuel, na terra de Edom. Esses são os filhos de Basimate, esposa de Achu. Por fim, estes são os filhos de Olibama, esposa de Achu: chefe Jeus, chefe Jalão e chefe Corá. Esses são os chefes descendentes de Olibama, filha de Aná, esposa de Achu. Esses são os filhos de Esaú, e esses são os seus chefes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, os habitantes daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses são os chefes descendentes dos Oreus, os filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onão. Estes são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, enquanto cuidava dos jumentos de Zibeão, seu pai. Estes são os filhos de Aná: Dizon e Olibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Isbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os chefes descendentes dos Oreus: chefe Lotã, chefe Sobal, chefe Zibeão, chefe Aná, chefe Dizon, chefe Ezer e chefe Dizã. Esses são os chefes descendentes dos Oreus, segundo seus chefes, na terra de Seir. E os reis que reinaram na terra de Edom antes de haver qualquer rei sobre os israelitas foram os seguintes: Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome de sua cidade era Dinabá. Quando Bela morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, começou a reinar no seu lugar. Quando Jobabe morreu, Uzão, da terra dos Temanitas, começou a reinar no seu lugar. Quando Uzão morreu, Hadade, filho de Bedade, começou a reinar no seu lugar. Ele derrotou os midianitas no território de Moabe, e o nome de sua cidade era Avite. Quando Hadade morreu, Samlá, de Masreca, começou a reinar no seu lugar. Quando Samlá morreu, Shaul, de Reubote, que fica junto ao rio, começou a reinar no seu lugar. Quando Shaul morreu, Baal-Anã, filho de Acbor, começou a reinar no seu lugar. Quando Baal-Anã, filho de Acbor, morreu, Adar começou a reinar no seu lugar. O nome de sua cidade era Paú, e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, que era filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes descendentes de Achu, segundo as suas famílias e os seus lugares, alistados por nome: chefe Timna, chefe Alva, chefe Getete, chefe Olibama, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenais, chefe Temã, chefe Mibzar, chefe Magdiel e chefe Irão. Esses são os chefes descendentes de Edom, segundo seus povoados na terra que lhes pertencia. Esse é Achu, pai de Edom.